Fala, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos passear por alguns temas, dois temas interessantes, quentes, que estão pegando fogo na política, tanto no Brasil quanto em terras estrangeiras. E isso tem a ver com algo que traz grandes lembranças, tanto ao povo brasileiro, quanto ao gestor da nação, o Lulelê, o Luiz Inácio. Vamos falar de mais um episódio que algumas pessoas chamam de bizarro, outras chamam de algumas ofensas. O Lula, por exemplo, odeia falar em Lava Jato. Pois é, a Lava Jato ainda está rolando em alguns cantos. E neste local em específico, um presidente, ou ex-presidente, falando melhor, fora condenado numa bela de uma treta, ou melhor, recebimento do pagamento de propina numa obra que teve a ver com o Brasil. Olha que interessante. Portanto, um problema nacional e internacional. Veja só que incrível. E ao mesmo tempo, quase simultaneamente, por assim dizer, um ministro da Suprema Corte, que também teve ligação, olha que incrível, com a Lava Jato, recebeu uma homenagem e fora defendido com vigor por um governador. É, meu amigo, você quer saber de quem eu estou falando? Então eu te falo já já, por gentileza. Dê o seu like, faça o compartilhamento deste vídeo, se possível, não lhe for custar nada, e se possível, doe uma quantia aqui, financie o trabalho aqui do canal. Você pode doar no Pix, e o Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Você também pode fazer uma doação através do botão valeu demais e já deixa um comentário, por gentileza, dizendo assim, se o Lula ainda tem pesadelos com a Lava Jato, será que o cachaça ainda toma remédio para dormir? Deixa aí no comentário e vem comigo. Vamos começar a falar do corrupto condenado. Infelizmente, meu amigo, não foi no Brasil, foi no Peru. Até mesmo no Peru, alguns ex-presidentes estão respondendo o processo e, em específico, um sujeito chamado Alejandro Toledo, que governou o país de 2001 até o ano de 2006 e pegou aí, né, de 1º de janeiro de 2003 até o final do governo dele, aí do Alejandro, certo? O governo do Lula. Pois bem, durante o governo do Alejandro Toledo, fora feita uma obra com uma empresa chamada Odebrecht, ou Odebrecht, como costumam falar. De todo modo, o ex-presidente Alejandro Toledo foi condenado à prisão até o momento em que ele provavelmente já não estará mais entre nós, até o cara virar pó. Atualmente, esse sujeito tem 78 anos. Esse ex-presidente aí, o Alejandro Toledo, foi sentenciado a quase 2 décadas de cadeia por receber 35 milhões de dólares como forma de pagamento de propina da Odebrecht. Essa empreiteira aí, que mudou de nome, atualmente se chama Novonor, pagava umas quantias, inclusive tinha até um andar inteiro. Essa empresa, a Odebrecht, ela criou um setor específico para pagar propinas aos políticos, em especial aos políticos brasileiros. Você deve lembrar daquela famosa lista da Odebrecht. Lembra do tal do Montanha na lista, da tal da Amante na lista? Pois bem, só citei 2 nomes aqui a título de curiosidade. Essa empresa aí, sócia de carteirinha, praticamente sócia de carteirinha, de esquemas de corrupção, não apenas no Brasil, mas na América Latina. Crimes de corrupção, acusações de crime de corrupção, pessoas condenadas, é mato, meu amigo. É tanta coisa que a empresa se forçou a mudar de nome. Hoje você vê por aí uma tal de Novonor. Na verdade, essa empresa chamada Novonor, ela já é bem mais antiga no papel do que a própria Odebrecht. E aí, com as confusões todas, Lava Jato, condenação, Lula na cadeia, hashtag Lula na cadeia amanhã, você lembra disso? Pois bem, Lula na cadeia, sai da cadeia, volta pra cadeia, sai da cadeia, resolveram mudar de nome e rezamos, vamos estar aí torcendo para que a carreira criminosa dos empresários aí tenham cessado. Bom, a título de curiosidade, a JBS também, sempre enfiada em problemas de corrupção, tá aí firme e forte junto do cachaça. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Mas Will, qual foi o crime aí? Pois bem, fora facilitada para essa empresa, a Odebrecht, vencer uma licitação e com isso, meu querido amigo, pagou aí umas propinas, valorzinho baixo, coisa pouca, um contratinho aí, veja só, de 1,8 bilhão de dólares e, portanto, resultou no pagamento de 35 milhões de dólares, é claro, de propina para esse senhor aí, o ex-presidente peruano Alejandro Toledo. O tribunal que o condenou disse assim: este colegiado assume o pedido de condenação feito pelo representante do Ministério Público. Ele já estava preso há 3 anos lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde morava e dava aula na grande universidade de Stanford. Aí ele, junto
junto de seus advogados, foi fazer um apelo, uma choradeira, disse assim: tenho câncer, problemas de coração, por favor, coitadinho de mim, por favor, deixem que me recupere, ou que vá para a presença do Criador, ou do Capira, né, ou morra em casa. Mas isso não comoveu os juízes do tribunal que o julgou, pelo menos os da primeira instância não. Os juízes da primeira instância não costumam ceder a apelos emocionais. Já alguns juízes das cortes superiores, em especial de uma certa corte que tem 11 ministros, às vezes eles titubeiam um pouquinho, ou titubeiam muito. Então, existe a possibilidade de que o sujeito fique preso por mais 9 anos em razão das fraudes aí ocorridas junto com o Odebrecht, e mais 11 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro do suborno recebido, os 35 milhões. O sujeito aí lavou dinheiro comprando imóveis em várias partes do mundo, em especial em Israel, utilizando uma empresa da Costa Rica. Por isso, ele foi processado também lá nos Estados Unidos. Mas, Will, que obra foi essa? É uma rodovia que sai de Limeira, em São Paulo, cruza o Brasil, passa por Rio Branco, no Acre, e desemboca nos portos peruanos. Do lado brasileiro da obra, tudo fora finalizado até o ano de 2011. Já lá no Peru, a coisa se estendeu um pouco mais. O governo peruano pagou algo aproximado como 150% a mais de superfaturamento para o Odebrecht na conclusão da dita estrada chamada de Estrada Interoceânica, e pegou outros percentuais a maior, né, o superfaturamento em linhas do metrô, e também para outras empreiteiras envolvidas em reformas de trechos de avenidas. O superfaturamento mais baixo foi na casa dos 42% e no metrô de 52%. Então fora feita uma reconstituição através de promotores do Ministério Público sobre as obscuras transações que haviam ocorrido lá no Peru. Em especial, elas haviam começado numa solenidade governamental no ano de 2004. Aí entrou um lobista numa jogada. Ele chegou lá para Odebrecht e falou assim: olha pessoal, vamos fazer o seguinte, eu consigo para vocês uma vitória na licitação, só que o meu chapa, o presidente da República, ele quer uma coisinha, um presentinho, uma contrapartida. Então, o negócio foi um contrato de 2,8 bilhões de dólares. É grana pra mandar, meu irmão. E foi por causa deste contrato que o ex-presidente do Peru, chamado Alejandro Toledo, recebeu o dinheiro de 35 milhões de dólares como pagamento de propina. Após ele, algumas outras pessoas governaram o Peru. É lógico, o presidente seguinte a ele, chamado Garcia, que estava governando o país pela segunda vez, ele meio que deixou o planeta Terra aí, né? Ele acabou falecendo a si mesmo na sua própria casa depois que ele recebeu o mandado de prisão. Um outro presidente que sucedeu esse daí, que deu fim nele próprio, Ollanta Humala, que governou o Peru de 2011 até 2016, foi preso. E a Keiko Fujimori aí, né, que também está enrolada pra caramba, ela não venceu a última eleição a qual concorreu. Então imagina só, meu amigo, veja esta cena. O ex-presidente, mal doente, apelando lá pro sentimento: coitadinho, me deixe em paz, pelo amor de Deus. Coitado. Só que não. Porque essa galera aí acha que fica doente, apagam seus fatos criminosos, apagam os delitos no qual eles meteram a mão grande no dinheiro público. Claro, né, meu amigo, quando eles estavam nadando nas centenas de milhões de dólares de dinheiro peruano, de reais, nem lembravam da sua saúde, do seu pobre coração frágil. Esse senhor aí, o Alejandro Toledo, é o 4º presidente peruano com problemas junto da Odebrecht. Tiveram esses outros aí que eu mostrei aqui pra vocês, e um, né, como eu disse, pegou e ceifou a própria vida. E o esquema, meu amigo, é o mesmo de sempre: superfaturar os contratos de obras públicas e esconder esse dinheiro sujo. Encontra-se um método de lavagem de dinheiro. No caso do Toledo, aí, o Alejandro Toledo, foi através de compra de imóvel. E a vida deles vai seguindo numa boa, superfaturando contratos, roubando dinheiro público, e a empresa distribuindo o dinheiro que recebeu através de um contrato numa licitação para esses políticos. E aí fica uma lição, será que fica mesmo? Ser corrupto pode garantir vários milhões de dólares na conta, mas não vai te salvar de uma cela fria, a não ser que você seja brasileiro e possa contar com uma corte que vá acabar anulando as decisões aí de um juiz que fez um grande trabalho. E em prosseguimento, meu querido amigo, tocando neste ponto aí, falando deste juiz, veja só, o senhor Ibanez Rocha chamou o Moro de farsante, deu uma puxada no saco do ministro Cristiano Zanin. O ex-advogado do Lula foi lá, pulou com vontade, se agarrou mesmo
nas pernas e em outros lugares do Cristiano Zanin e falou um monte de barbaridade. Ou seja, vamos sair aqui do Peru e vamos voltar aqui para terras brasileiras, onde esta loucura infinita nunca acaba, afinal de contas não é infinita, senão não seria. Olha só quem é que então resolveu dar uma alfinetada, fala mal do atual senador Sérgio Moro. Ninguém mais, nada menos que o governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha. Esse aí é outro enrolado, tá cheio de problema com o Xandão aí, por causa daquelas confusões do 8 de janeiro. Resolveu então que tinha que falar algumas coisas, botar a verdade pra fora. Ibanez, que não é de economizar palavras, chamou o senador Sérgio Moro de maior farsante do judiciário brasileiro. Meu Deus, mas que mágoa toda é essa, seu Ibanez? Farsante, meu amigo, tu tá ficando louco? O Ibanez não só pisou no calo do Moro, ele praticamente ficou aloprando o Moro sem parar, ele começou e não parou mais. Segundo o Ibanez Rocha, Sérgio Moro impôs uma ditadura no modelo da Lava Jato muito pior do que ele pôde observar na sua infância, né? Porque o Ibanez é de 71. Quando acabou a ditadura, a chamada ditadura militar, né? O regime militar, o contragolpe militar, vamos chamar assim, em 85, o Ibanez era um jovem incauto, tinha os seus 14 anos de idade, mas na sua perspectiva, o governador Ibanez Rocha disse que o que o Moro fez foi muito pior do que a chamada ditadura militar por parte da esquerda. O Ibanez falou até em humilhação, que os advogados eram humilhados lá pelo Sérgio Moro. Meu Deus do céu, das confusões às quais eu vi, isso estava ou provavelmente ainda está disponível na internet. Não dá para dizer que era humilhação, porque eu vi mais vezes a outros advogados brigarem, por exemplo, com o Cristiano Zanin ou com algum outro advogado auxiliar que estava auxiliando na defesa do Lula, do que o próprio Sérgio Moro. Numa boa. Sem contar aquela vez assim que o Lula chegou e tinha trocado, o Moro tinha se tornado ministro do Bolsonaro, e aí era a Gabriela Hart. Aí o Lula estufa o peito, no tragolão, totalmente alcoolizado, vai dizer assim, mas doutora, então me diga aí, qual foi o que eu fiz, quando é que eu comprei o sítio? Aí ela, né, dá uma respirada, diz, como assim, eu não entendi? Aí o Lula alopra, porque onde é que já se viu? Estão dizendo que eu comprei sítio, coisa, cadê o papel? Aí ela fala mais ou menos assim, olha, deixa eu te dizer, o réu do processo é tu, tá entendido, ô alcoólatra? É tu aqui que tá respondendo. Eu não respondo nada, eu faço perguntas. E se a gente começar desse modo, nós vamos ter problemas. O senhor entendeu? Aí o Lula baixa as orelhas dele, fica pianinho. Não, tá bom, então tá, né? Começa a responder numa boa, assim, colocando a culpa de quase tudo na Marisa, né? E tudo isso, meu amigo, tudo isso para puxar o saco, veja só, do ministro Cristiano Zanin, o ex-advogado do Lula, né, cara, que fora escolhido pelo Cachaça aí para a vaga da aposentada ministra Rosa Weber. Olha que incrível, né? Então, tá aí, né? O Ibanez conseguiu, então, dar uma puxada no saco do Cristiano Zanin, meu amigo. Que coisa de louco. Ele deve estar imaginando que vai acabar se dando mal aí na confusão do 8 de janeiro, então quer pelo menos ter mais um do seu lado. E aí eles dizem, né, que a Lava Jato se transformou num show de horrores, que a Lava Jato não prestava, que fazia isso, fazia aquilo. Tem até algumas pessoas da direita que falam da Lava Jato desse modo, como se inocentes tivessem sido processados pela Lava Jato, tivessem sido presos. Até onde eu pude observar, as pessoas que foram condenadas pela Lava Jato, meu querido, nenhuma delas era santa. As pessoas que assinaram acordo de delação não foi um disse-me-disse, tinha documento, tinha comprovação material. Então, tinham muitos corruptos, ou pelo menos potenciais corruptos. E a Lava Jato aí, né, como vocês podem ver, entrou pra história. Pelo menos no outro país aí, nós tivemos um ex-presidente aí que fez negócio durante o governo do Lula. Pelo menos esse cara aí vai ficar preso mais algum tempo. Eu espero, eu rogo que não apareça, sei lá, uma Suprema Corte peruana com alguns ministros, tipo um Dias Toffoli, algo assim, um amigo do meu pai, que acabe, no fim das contas, anulando a condenação desse sujeito. Seria bom se isso repercutisse no Brasil e alguns políticos voltassem a temer ficarem presos por crimes que cometeram. Hoje no Brasil a gente tem mais preocupação por aquilo que é dito na internet do que justamente pelo cometimento de crime mesmo. Bom, de todo modo, fica aí esse alento de esperança. Então, meu amigo, comente, dê o seu like, compartilhe este vídeo, faça uma doação no Pix. O Pix é o e-mail doe para o eu@gmail.com. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.